2 Samuel, capítulo 23. Estas são as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse: quem governa o povo com justiça, quem governa com temor de Deus. É como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. Mas os perversos serão lançados fora como espinhos que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los usa uma ferramenta ou um cabo de madeira da lança. Os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Aionita Dodô. Ele era um dos principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele esteve em sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samar, filho de Agé, de Ara. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samar tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxesse água da cisterna da porta de Belém. Então, aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscam a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros. Abissai, irmão de Joabe e filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles. Nunca mais igualou seus 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel, que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe e, num dia de neve, desceu num buraco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança e Benaia o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também teve fama como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou seus 3, e Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samar e Elica, de Arode, Elis, de Pelete,
Ira, filho de Iques, de Técoa, Abiezer, de Anatote, Mebunai, de Uzate, Zalmão, de Aoi, Maarai, de Netofate, Elede, filho de Baaná, de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gíbea de Benjamim, Benaia, de Piratom, Idai, dos riachos de Gaás, Abialbon, de Arbate, Asmavete, de Baurim, Eliaba, de Zaalbon, os filhos de Jazem, Jonatas, filho de Zamar, de Arar, Aião, filho de Zarar, de Arar, Elifelete, filho de Asbai, de Maaca, Eliã, filho de Aitofel, de Gilo, Ezrai, de Carmelo, Paarai, de Arabe, Igal, filho de Natã, de Zobá, o filho de Ágraf, Zeleque, de Amon, Naarai, de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe, de Jatir, e o Etita Urias. Foram ao todo 37. Segunda Samuel, capítulo 24. Mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: Vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e contem o povo para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: Que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e sobre a dos comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. E atravessando o Jordão, começaram em Aroer, ao sul da cidade, no vale. E depois foram para Gade, e de lá para Jaza, Gileade e Cádiz dos Hititas. Chegaram em Dan-Jaã e as proximidades de Sidom. Dali, seguiram na direção da fortaleza de Tiro e de todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Por último, foram até Berseba, no Neguebe de Judá. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Então Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens habilitados para o serviço militar e em Judá 500.000. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: Pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente dele: Vá dizer a Davi: Assim diz o Senhor: Estou dando a você 3 opções de punição. Escolha uma delas, e eu a executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: O que você prefere? 3 anos de fome em sua terra? 3 meses fugindo dos seus adversários que o perseguirão? Ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu: É grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel desde aquela manhã até a hora que tinha determinado. E morreram 70.000 homens do povo de Dan a Berseba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse ao anjo destruidor: Pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu.
Ao ver que o anjo estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: Fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: Vai e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostou-se perante o rei com o rosto em terra, e disse: Porque o meu senhor e rei veio ao teu servo. Respondeu Davi: Para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: O meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto e o debulhador, e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: Que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: Não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Primeira Coríntios capítulo 16. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém como oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem aonde quer que eu vá. Desta vez, não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada a temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. Eu o estou esperando com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, insisti para que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. Estejam vigilantes. Mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Vocês sabem que os da casa de Estefanas foram o primeiro fruto da Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo, irmãos, que se submetam às pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vinda de Estefanas, Fortunato e Acaio, porque eles supriram o que estavam falando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como eles. As igrejas da província da Ásia enviam saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui enviam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo.
Eu, Paulo, escrevi essa saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Recebam o amor que tenho por vocês em Cristo Jesus. Amém. E hoje concluímos a leitura do dia 149 do Plano de Leitura Bíblica. Você já percebeu que você já leu 10 livros do Antigo Testamento e 7 livros do Novo Testamento? São ao todo 17 livros. Estamos avançando na nossa leitura, uma leitura completa da Bíblia em um ano. E mais do que isso, a cada dia estamos aprendendo um pouco mais de Deus. E vou te contar uma coisa. Você pode fazer essa leitura todos os anos. Você pode começar a qualquer momento. Sempre haverá algo para aprender. Eu louvo a Deus por essa palavra chegar às minhas mãos. E tenho certeza que se você parar um pouquinho para refletir, também vai dar essa graça, pois muitos não têm conhecimento da palavra. Então, nesse momento, para nos ajudar a chegar a mais pessoas, eu peço para deixar o like nesse vídeo. Você também pode compartilhar com qualquer pessoa que você desejar. Amanhã iniciaremos a leitura do primeiro livro de Reis e do 2 Coríntios. Isso é uma ótima oportunidade para você convidar mais pessoas para fazerem parte dessa leitura. E para quem chegou agora, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado todos os dias quando um novo vídeo for postado. Por hoje eu fico por aqui, que Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se assim Ele nos permitir.